Boa tarde, a paz do Senhor. Vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Nós precisamos ler a palavra de Deus sempre, né? Hoje nós vamos ler capítulo 46 de Gênesis, que vai dizer assim: E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba e ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai, e não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e as suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram seu gado e seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência, os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas e as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito, Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Peraí. Versículo 10, né? E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar, Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá, Ornã, Selá, Pérez e Zerá. E Ornã, porém, morreram na terra de Canaã. E os filhos de Pérez foram Esrom e Amu. E os filhos de Sacar, Tola, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon, Zered, Elon e Jaleel. Leu. Estes são os filhos de Lia, que ela deu à luz a Jacó em Padan-Aram, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e suas filhas foram 33. E os filhos de Gade, Zifion, Age, Suni, Esbom, Eri, Arode e Areli. E os filhos de Azer, Inna, Isvá, Isvi, Berias e Zerá, e a irmã deles, e os filhos de Berias, Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Lia, e deu à luz a Jacó estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacó, José e Benjamim, nasceram a José na terra do Egito, Manassés e Efraim, que lhe deu à luz a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e os filhos de Benjamim, Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Naamã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacó, ao todo 14 almas, e os filhos de Dan, Uzim, e os filhos de Naphtali, Jazeel, Guni, Jezer e Silém. Esses são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, deu à luz estes a Jacó. Todas as almas foram 7, todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos foram fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram todas 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. E Jacó enviou Judá diante de si, a José, para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gósen, não sei como fala Gósen deve ser. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen, e, apresentando-se-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço. Longo tempo, que reencontro, né, gente? Acho que de tudo, o reencontro do pai com o filho é o mais esperado, né? Versículo 30, Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives.
Depois disse José a seus irmãos e a casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim, e os homens são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas, as suas vacas e tudo o que tem. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser qual é o vosso negócio, então direi: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Então havia uma preparação, né? Falar que eles trabalhavam como homens de gado e não pastores, né? Então é cultura, né, gente? É cultural. Vamos. Paz, Senhor. Não sei se é Cid, irmão Bill. Paz, Diana. Paz, ser irmã Sli. Gente, que reencontro lindo. Que histórias que a gente fala, né? Escrita pelo dedo de Deus. Que como Deus conseguiu, né? Fazer com que tudo contribuísse para o bem daqueles que amam a Deus, sendo chamados pelo seu decreto. E que nós possamos viver isso, né? Reencontros na nossa história. Deixar Deus conduzir os relacionamentos, vai precisar que a gente libere perdão, como José liberou para os seus irmãos, e ali eles vão começar uma nova história no Egito, que também era promessa de Deus, e cada vez mais o povo de Israel estava ficando mais próximo das promessas, mas não sabia disso, né? Então, às vezes, acontece tantas coisas na nossa vida que estão nos levando mais próximo da vontade de Deus. Nós possamos ser sensíveis e só dizer: eis-me aqui. Como Jacó disse, né, antes de descer em Berseba, Deus deu visões enquanto ele sonhava. E nisso ele entendeu que ele deveria ir mesmo, que Deus era com ele, que era a vontade de Deus. E para você? Qual que é a vontade de Deus para você? Deus fala conosco. Ontem nós estávamos no culto de ensino e meu pai, o pastor Roberto, estava falando sobre isso. O Espírito Santo fala. Cada detalhe. Ai, Joana, se você é porque você não aprendeu ainda a ouvir a Deus. Mas o Espírito Santo quer te conduzir, quer conduzir a sua família, os relacionamentos, quer criar reencontros como esse. Será que nós só precisamos ouvir mais? Ah, Ju, mas eu não vou sair do meu lugar. Né? Eu nasci aqui, vou morrer aqui. Se Deus falar, só obedece. Porque os planos de Deus são perfeitos. Amém? Vamos orar? Abba, Pai, nós te damos graça nesse dia. O Senhor é tão bom. Obrigado pelas suas misericórdias que não têm fim. São novas a cada manhã, Deus, e que nós possamos ser, Senhor, sensíveis para te ouvir e obedientes à sua voz, à direção que o Senhor está nos dando, de maneira que nós possamos viver histórias incríveis como teu povo viveu, porque obedeceu a ti, porque ouviu a sua voz. E eu quero isso para minha família, eu quero isso para minha casa, que o Senhor conduza a minha casa, que o Senhor conduza o meu esposo, meus filhos, minhas irmãs, meus sobrinhos, de forma, Senhor, que todos nós possamos, Senhor, viver assim como José foi adiante para a conservação da vida, que nós também possamos ser esses instrumentos na terra e adiante, Senhor, onde o Senhor desejar, para que nós possamos liberar a palavra de vida, de salvação, conforme a sua vontade. E perdoa, Senhor, por muitas vezes a gente ser tão incrédulos. Muitas vezes nós somos tão pequenos, Senhor. Muitas vezes nós somos tão desobedientes, mas ajuda-nos a ouvir a sua voz. Aquele que ainda nunca, Senhor, não conseguiu ainda te ouvir. Oh, Espírito Santo, se revela a essa pessoa de maneira que, ouvindo, possa te seguir e ser bênção não só para si, mas para toda a sua casa. Porque eu quero ir para o céu, mas eu quero que a minha família vá junto com o Senhor. E eu profetizo isso no nome de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Deus abençoe e que a gente possa entender isso. Eu quero ir para o céu, mas eu quero que a minha família inteira vá junto. Então nós vamos precisar ouvir muito o Senhor. Amém? Deus abençoe você, sua casa, que tudo estiver bem. Amanhã a gente está de volta para continuar lendo Gênesis, que está acabando já. Logo, logo a gente vai entrar em Êxodo. Deus abençoe vocês.